Olá, aqui é a Helga. Um porta-voz do Vaticano disse nesta segunda-feira que a posição do Papa Francisco sobre o celibato sacerdotal é conhecida, citando as observações do pontífice em uma entrevista coletiva em janeiro de 2019, na qual ele disse que não concorda com tornar o celibato sacerdotal opcional no rito latino. A notícia que eu trago é da CNA, Catholic News Agency, e intitula-se Vatican, Pope Francis not in favor of optional priestly celibacy. Vaticano, Papa Francisco não está a favor do celibato sacerdotal opcional. A declaração do diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, foi publicada em 13 de janeiro e foi a resposta a perguntas de jornalistas sobre uma recente iniciativa editorial. A iniciativa mencionada é um livro recém-anunciado sobre o celibato sacerdotal e a crise na Igreja e no sacerdócio, em coautoria do Papa Emérito Bento XVI e do cardeal Robert Sarah, chefe do escritório litúrgico do Papa. Em sua declaração, Bruni citou os comentários do Papa Francisco a bordo do avião papal para Roma, a partir do Panamá, no dia 28 de janeiro de 2019, no qual ele disse: "Pessoalmente, acho que o celibato é um presente para a Igreja. Eu diria que não concordo em permitir o celibato opcional. Não." O Papa acrescentou na ocasião que acha que há espaço para considerar algumas exceções ao clero casado no rito latino quando há necessidade pastoral em locais remotos devido à falta de padres, como nas ilhas do Pacífico. A declaração de Bruni também observou a citação de Francisco das palavras do Papa São Paulo VI: "Prefiro dar a vida antes de mudar a lei do celibato." O livro de Bento XVI e do cardeal Sarah, chamado Das Profundezas de Nossos Corações, em português, não, porque a edição está em inglês e em francês, como dirá esta notícia, será publicado em inglês pela Ignatius Press. Agora pode ser pré-encomendado e deve ser lançado em 20 de fevereiro. A edição francesa, publicada por Fayard, é lançada no dia 15 de janeiro. O anúncio da publicação do livro levou a relatos de que, ao argumentar a favor do celibato sacerdotal, Bento XVI colocou-se em oposição ao Papa Francisco, que agora está considerando permitir uma exceção ao celibato sacerdotal pela ordenação de homens casados comprovados, chamados viri probati, na região amazônica, em resposta à severa escassez de padres. No final do Sínodo Amazônico, que ocorreu em outubro, o documento final dos padres sinodais pedia a ordenação de homens casados como sacerdotes. O documento final, de 33 páginas, que não tem autoridade magisterial, foi apresentado ao Papa Francisco após a reunião de 3 semanas dos bispos representantes de comunidades indígenas, ordens religiosas, grupos leigos e instituições de caridade. O próprio documento do Papa sobre o Sínodo, chamado de Exortação Apostólica Pós-Sinodal, tem gerado uma alta expectativa, principalmente pela forma como responderá a essa sugestão e a outras sugestões dos padres sinodais. Na declaração de Bruni, de 13 de janeiro, também argumentou-se que, no tópico de como o celibato sacerdotal se encaixa na obra geral do Sínodo da Amazônia, o Papa Francisco está menos interessado neste ou naquele outro ponto intra-eclesiástico do que está nos diagnósticos do Sínodo sobre os problemas de dimensões pastoral, cultural, social e ecológica. Na sessão final do Sínodo da região pan-amazônica, em 26 de outubro de 2019, o Papa Francisco disse que estava satisfeito por não termos caído prisioneiros desses grupos seletivos que, do Sínodo, querem ver apenas o que foi decidido sobre esse ou aquele outro ponto intra-eclesiástico. E assim termina essa notícia que eu trago do CNA. Trago aqui também a notícia do Vatican News. Celibato. Sala de imprensa responde aos jornalistas. A posição do Santo Padre sobre o celibato é conhecida, afirma o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, que cita alguns pronunciamentos de Francisco a respeito. A notícia é a mesma, mas com outras palavras, naturalmente, como é curta, vou ler. A respeito da futura publicação de um livro na França sobre o celibato, assinado pelo Papa Emérito Bento XVI e o prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, cardeal Robert Sarah,
O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, divulgou a seguinte declaração respondendo aos jornalistas. Abre aspas. A posição do Santo Padre sobre o celibato é conhecida. No decorrer da coletiva com os jornalistas de regresso do Panamá, o Papa Francisco afirmou: vem-me à mente aquela frase de São Paulo VI, prefiro dar a vida antes que mudar a lei do celibato. E acrescentou: pessoalmente, penso que o celibato é uma dádiva para a Igreja. Não estou de acordo com permitir o celibato opcional. Haveria qualquer possibilidade apenas nos lugares mais remotos. Penso nas ilhas do Pacífico. Haveria necessidade pastoral e o pastor deve pensar nos fiéis. Ao invés, a respeito do modo como este argumento se insere no trabalho mais amplo do recente sínodo sobre a região panamazônica e sua evangelização, durante a sessão conclusiva, o Santo Padre afirmou: fiquei muito feliz por não termos caído prisioneiros desses grupos seletivos que do sínodo só querem ver o que foi decidido sobre este ponto intraeclesial ou sobre esse outro, e negarão o corpo do sínodo, que são os diagnósticos que fizemos nas 4 dimensões: pastoral, cultural, social e ecológica. E assim termina essa notícia do Vatican News. O problema é que se abre uma exceção para casos como nas ilhas do Pacífico ou na Amazônia, essa exceção depois poderia vir a tornar-se regra, e esse é o grande temor dos críticos. No próprio livro do Papa Emérito e do Cardeal Sara, há um trecho que diz o seguinte: a ordenação de varões casados, inclusive se fossem diáconos permanentes, não é uma exceção, mas uma quebra, uma ferida na coerência do sacerdócio. Falar de uma exceção seria um abuso da linguagem ou uma mentira. Então, claro, essa exceção que Francisco considerou nessa coletiva de imprensa no avião voltando do Panamá, exceção para as ilhas do Pacífico e também considerada agora para o caso da Amazônia, realmente é temerária. Creio, se não me equivoco, que o próprio Cardeal Burke também falou disso, que uma vez, creio que foi o Cardeal Burke que disse em uma entrevista que uma vez que se abrisse exceção para o caso da Amazônia, logo viriam, por exemplo, os alemães querendo também o mesmo tratamento, que começa com uma exceção, acaba sendo a regra. Esse o grande perigo. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.